Semana Espírita de Taubaté, uma realização da USE Intermunicipal de Taubaté. Será muito bom tê-los conosco nesta semana de estudos e aprendizados. Que cada palestra nos traga reflexões e apontamentos sobre o momento em que vivemos e que juntos possamos nos enriquecer com os valores do Evangelho. Um abraço fraterno a todos, sigamos juntos! Pai nosso que estais nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deu durante essa semana e nos está dando durante toda a nossa existência, de podermos evoluir, crescer, aprender e ganhar um pouco mais de luz, para que possamos atravessar esses momentos tão difíceis, tão complexos, que é esse momento da transição planetária, onde foi tão bem explicado, esclarecido pelos nossos convidados, palestrantes, que abrilhantaram a nossa semana. Agradecemos também aos valorosos trabalhadores das casas, colaboradores da USE Intermunicipal, no sentido de levarmos a todas as pessoas o esclarecimento, o auxílio, esse amparo, para que todos nós sejamos abençoados e sejamos mais corajosos e mais firmes em nossa fé, para assim enfrentarmos o que está por vir nesses dias tão difíceis. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, e nós pedimos para que nos abençoe e que abençoe ao companheiro que irá fazer a palestra dessa noite, como todas as pessoas que certamente vão participar junto conosco. Que assim seja, Senhor. Olá, queridos amigos, queridas amigas, conectados a essa 68ª Semana Espírita de Taubaté. É com muita alegria que estou mais um ano aí participando com vocês. Muito grata pelo carinho, pelo convite. E pensei assim nas canções que eu poderia trazer nesta noite. E eu escolhi uma música muito linda de um compositor brasileiro muito especial chamado Beto Guedes. E a canção se chama Amor de Índio, porque é uma canção que fala que todo amor é sagrado. E a gente está vivendo em tempos assim tão difíceis, tempos de tantos preconceitos, de tantas cobranças, redes sociais. Hoje todo mundo tem uma palavra a dizer, tem uma opinião a dar e muitas vezes não se atenta de que às vezes essas palavras magoam, ofendem, enfim. Então eu acho que é uma música muito linda para a gente refletir e cantar o amor. Dia te ver passar, todo viver ao teu lado, com o arco da promessa, no azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir teu calor e ser todo dia é te viver para ser o que for e ser todo.
doce, sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir teu calor e ser tudo. No estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir teu calor e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado. Sim, todo amor é sagrado. Muito amor para todos nós. E ainda falando de amor, uma canção linda do compositor John Denver, chamada Perhaps Love. Uma canção que fala talvez do amor, que o amor são tantas coisas, mas que as minhas lembranças de amor sempre serão sobre você. Que nós possamos trazer na memória e puxar nessa memória as lembranças de amor para sempre elevar estes pensamentos e elevar as nossas vibrações com essas lembranças de amor. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm, and assist to give you comfort. It is there to keep it warm. And if those times of trouble, when you're almost alone, the memories of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, each one shall show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memories of love will see you through. Oh, love to some is like a cloud, to some is stronger still. For some a way of living, for some a way to feel. And some say love is strong enough, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain, like a fire away and cold outside, and then when it's rain, if I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. And some say love is strong enough, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain, like a fire away and cold outside, and then when it's rain, if I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of
Muita paz e muito amor. Beijo para todos. Muita paz aos nossos corações. É uma alegria estarmos aqui participando deste evento, particularmente porque é um evento da minha querida cidade de Taubaté. Taubaté é uma cidade em que eu tenho muitos amigos. É uma cidade que eu vou realizar palestra há muitos anos, há mais de 10 anos, e sempre sou muito bem recebido por vários grupos espíritas, por vários grupos não espíritas que me recebem com todo carinho. Então, para mim, é uma honra participar deste evento. Muito obrigado. Nós vamos falar na nossa palestra sobre a transição planetária e sobre a pandemia. E quando eu fui preparar o tema, eu tinha duas possibilidades. Montar uma palestra mais alegre, mais ao meu estilo, fazendo alguns apontamentos, digamos assim, do que nós podemos aprender com a pandemia. E eu tinha a outra opção, fazer uma abordagem um pouco mais profunda, que levaria com certeza as pessoas, algumas a analisarem em profundidade, outras a ficarem espantadas e outras ainda a criticarem a minha abordagem. Na dúvida, eu fiquei com a segunda opção. Então nós vamos hoje fazer uma palestra um pouco mais séria e vamos abordar o tema transição planetária de uma forma em que a gente possa compreender, de uma forma mais elástica, mais profunda, o que é que significa isso para a humanidade. Obviamente, como o próprio tema sugere, nós vamos fazer um link das nossas reflexões acerca da transição planetária com a pandemia, né? Esse problema grave que assola o nosso planeta, todo o mundo, ao qual nós estamos aí sofrendo há mais de um ano. Muito bem. Quando nós falamos sobre transição planetária, que é um processo que o planeta Terra está inserido dentro da evolução, ao qual todos os planetas estão submetidos, que é o processo de evolução, nós temos que considerar que algumas situações, alguns pontos, merecem uma observação mais criteriosa, uma observação mais profunda. Quando nós falamos em transição planetária, por exemplo, nós estamos falando das chamadas reurbanizações extrafísicas, ou seja, em outras palavras, não é apenas o planeta Terra que está no processo de transição. Quero dizer, não é apenas o âmbito material, não somos apenas nós, os encarnados, que estamos submetidos a esse processo, mas todas as dimensões espirituais que estão conectadas ao orbe terrestre. Todas essas dimensões onde nós vamos encontrar milhões de espíritos que também estão dentro do processo evolutivo. Obviamente, porque quando nós falamos da população da Terra, nós não estamos falando apenas da população encarnada, que gira aí em torno de 8 bilhões, um pouquinho mais, se não me falha a memória. Nós estamos falando de mais de 20 bilhões de espíritos que neste momento estão nas dimensões espirituais, sim, no plural, porque não é uma dimensão espiritual, nós estamos falando de várias dimensões espirituais, e esses espíritos que estão nessas dimensões espirituais também estão dentro deste processo. Ora, por quê? Porque são espíritos ligados ao orbe terrestre. Isso significa que nas dimensões espirituais próximas da Terra, já há algum tempo, nós temos observado o que alguns espíritos estão chamando de reurbanização extrafísica, ou no plural, reurbanizações extrafísicas, que é um processo em que a espiritualidade amiga vem fazendo uma limpeza
nas regiões umbralinas, nas regiões subcrostais. Hoje, por exemplo, nós temos severas e profundas mudanças em algumas localidades das dimensões espirituais. Um exemplo clássico é o chamado Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas foi narrado com riqueza de detalhes por Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida. Isto há muitas décadas atrás. Hoje, se nós pudermos fazer uma visita a este local, nós vamos observar uma sensível mudança. Mais escolas foram construídas, mais hospitais foram construídos. Evidente que o sofrimento daquele que tira a própria vida, ele permanece, porque está inserido dentro da lei de causa e efeito. Mas a localidade, a dimensão espiritual, onde o vale está localizado, já tem outras características mais amenas. Então, as reurbanizações extrafísicas é esse movimento que os guardiões do planeta estão fazendo, cada qual dentro da sua responsabilidade, para amenizar um pouco, particularmente as regiões do umbral, que se divide em 3, como nos ensinou André Luiz, o umbral médio, umbral grosso, umbral fino, como as regiões subcrostais, também narradas por André Luiz e por tantos outros espíritos. Quando nós falamos de transição planetária, nós não podemos deixar de mencionar o degredo. O degredo é esse movimento em que alguns espíritos estão sendo remanejados da Terra. A maioria de nós, espíritas, espiritualistas, umbandistas, estamos habituados com esse termo. Mas para aqueles que não sabem o que significa, eu vou rapidamente explicar. Muitos espíritos, devido à densidade do perispírito, em razão da maldade que ainda carregam, da negativa de se submeterem às leis divinas, a teimosia em permanecerem vinculados ao mal, isto tudo não os permite mais reencarnarem no orbe terrestre. O degredo nada mais é do que a retirada desses espíritos que serão, em tempo oportuno, encaminhados para outros planetas, para outros orbes. Tem se falado muito de um planeta específico, né? O Chupão, né? O apelido que Chico Xavier deu a esse planeta, o planeta Chupão, no sentido de que o planeta, pelas suas condições ainda primitivas, vai atrair, digamos assim, para o seu seio, todos os espíritos que também se encontram nesse primitivismo. Todavia, como cada espírito tem o seu histórico, cada espírito está num grau de evolução, entendemos que nem todos os espíritos serão levados, serão conduzidos para este planeta. Muitos terão outros destinos. Nós temos, por exemplo, alguns planetas que são planetas prisões, onde esses espíritos ficam aguardando em prisão o momento de serem transportados para estas outras localidades. Nós sabemos que a Lua é uma localidade em que muitos espíritos estão aprisionados. Nossa, Aguinaldo, mas quem são esses espíritos? São aqueles espíritos que não podem mais reencarnar na Terra. Eles já estão sendo levados para estas prisões no solo lunar, onde ali está sendo feito uma catalogação de cada espírito, uma anotação de cada história, para que eles possam mais tarde serem remanejados para outros orbes. Então o degredo é uma realidade que já vem acontecendo no nosso planeta há bastante tempo. Existem muitos espíritos que já não conseguem mais reencarnar no orbe terrestre. A transição planetária envolve esse processo, como muitos de nós, que não somos naturais da Terra. Os espíritos explicam que muitos de nós
já viemos em degredo de outros planetas, porque não acompanhamos a evolução destes mesmos. Então é um processo natural. Quando nós falamos de transição planetária, nós não podemos deixar de mencionar a resistência das organizações da maldade. E aqui nós entramos num ponto assim bastante delicado. O que são as organizações da maldade? É o mal organizado. São aquelas instituições constituídas de espíritos altamente inteligentes, com uma capacidade intelectual absurda, que não evoluíram moralmente, que há milênios travam uma guerra com Jesus. O objetivo desses espíritos é não permitir que a Terra avance para a condição de mundo de regeneração. Esta guerra vem sendo travada há muitos milênios. Estes espíritos, muitos deles, que vieram degradados também de outros planetas e ajudaram na evolução da humanidade aqui na Terra, na evolução intelectual, se acham no direito de terem a Terra para eles. E eles lutam contra Jesus. Estes seres, estes espíritos, eles têm influenciado em muito aqui na Terra. Eles têm organizações extremamente capacitadas que têm a sua interferência parcial ou total entre os governantes dos chamados primeiro mundo. Eles têm uma interferência enorme na ONU, na Organização Mundial da Saúde, a OMS. Tanto é que a gente tem ouvido falar, a sigla é NOM, Nova Ordem Mundial, que é uma ideia ligada ao globalismo que tem como finalidade a dominação do planeta Terra. Meia dúzia de homens, meia dúzia é maneira de dizer, meia dúzia de homens poderosos sobre a tutela destes seres voltados ao mal, que têm a intenção de escravizar a humanidade, comprometendo a evolução do próprio planeta. No Brasil, por exemplo, o Brasil, segundo o irmão X, é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então existe, por parte desses seres vinculados à maldade, um interesse muito grande em comprometer, por exemplo, a economia do nosso país. Porque se eles conseguem comprometer a economia do nosso país, isso vai gerar desalento, desespero, vai gerar incredulidade, desânimo, e quem sabe aí eles conseguem fazer com que o Brasil não se torne pátria do Evangelho e coração do mundo. Nossa, Guinaldo, mas isso que você está dizendo é muito sério, é seríssimo, e tudo isso está acontecendo exatamente neste momento. Sobre os céus de Brasília, eu digo Brasília, porque é onde se concentra o poder político do nosso país, vem sendo travada uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Observem, não é uma guerra de partido político. Aqui na nossa narrativa, em nenhum momento nós vamos fazer alguma referência, em nenhum momento nós vamos pender para a esquerda ou para a direita. Eu estou fazendo essa observação porque hoje se politizou tudo. Então você faz um comentário sobre algo e logo alguém diz assim, lá, é esquerdista. Você faz outro comentário e alguém vai dizer, lá, é de direita. E de forma alguma estamos entrando nesta questão política. O que nós estamos falando aqui é dos ataques que todos nós temos sofrido por conta deste momento delicado que atravessa o orbe terrestre. Segundo amigos de Chico Xavier, ele teria dito que o nosso planeta estará entrando na condição de mundo de regeneração entre o ano 2050 e 2057. Convenhamos, falta pouco.
Nós temos aí pouco mais de 30 anos pela frente para que tudo seja resolvido, para que o mal venha à tona. Aliás, todas essas denúncias que nós estamos tendo atualmente, todos esses conflitos, essa guerra política, é o mal sendo revelado para que haja de fato a evolução. Quando nós olhamos de fora, a impressão que nós temos é que está piorando, mas não. Tudo isso está vindo à tona para que nós, enquanto humanidade, possamos despertar, possamos acordar. E isso tudo que nós estamos falando é uma grande realidade. Assim também como nós temos visto uma hipnose coletiva. Grande parte da humanidade está sofrendo uma hipnose coletiva por parte destes seres. Essa hipnose faz com que nós, muitas vezes, não percebamos a realidade que existe por detrás de alguns homens que parecem bons, outros que parecem missionários, essas realidades que existem por detrás de alguns órgãos da mídia que têm um objetivo claro, definido de manipulação, numa distorção das notícias que nos são passadas, assim por diante. Como nós temos também nesse processo de transição planetária a interferência dos ETs. Cada vez mais os seres de outros orbes têm interferido na evolução do planeta para ajudar naturalmente. Chegará um momento em que os chamados ETs se revelarão claramente para nós. E aí nós não teremos como negar a existência de vida fora da Terra. Não vai demorar muito também para que, através da transcomunicação instrumental, a gente consiga conversar com um ente querido que já desencarnou, como se fosse uma chamada de vídeo, através de um note, de um computador, de um celular. Toda esta realidade é o que nos aguarda no futuro, quando a humanidade atravessar esse momento mais crítico da transição planetária. E alguém poderia dizer assim: nossa, Guinaldo, mas você está falando aí de reurbanização extrafísica, você está falando de degredo, você está falando da resistência, da maldade organizada, você está falando da interferência em grandes instituições do nosso planeta, você está falando da nova ordem mundial, que é um processo de tentativa de dominação do planeta, você está falando de hipnose coletiva. Poxa, e tem que ser tão difícil assim? Essa transição planetária, ela precisa ser tão difícil assim? A gente tem que lembrar que todo o processo de evolução, seja o individual ou o coletivo, ele guarda uma certa dificuldade. Isso faz parte do processo. Mas nós entendemos que não precisaria ser tão doloroso assim. A gente precisa lembrar que, se a gente fizer um retrospecto na história, nós vamos encontrar o homem matando, fazendo guerra, destruindo a natureza, guerras santas. Em meio a esse processo de evolução intelectual, o ser humano, enquanto humanidade, não logrou a mesma evolução no campo moral. Talvez, se a humanidade tivesse despertado antes, se nós não tivéssemos nos comprometido tanto, talvez nós não estaríamos sofrendo tanto. É óbvio. Aqui eu falei o lado mais complicado da transição, né? Mas juntamente com a interferência positiva dos ETs, com a perspectiva de no futuro nós também termos uma comunicação com os nossos entes queridos de uma forma mais fácil, também nós não podemos esquecer que os chamados guardiões da humanidade têm trabalhado incansavelmente para que o planeta evolua. É algo assim admirável o quanto os espíritos amigos
tem se desdobrado no que consiste na ajuda para a evolução do nosso planeta. O querido amigo Jesus, ele continua sendo o governador espiritual da Terra e tem trabalhado, como sempre trabalhou, arduamente para que a humanidade, para que o planeta, nesse período de 30 e poucos anos, que é, digamos assim, a reta final da transição, que é assim, o afunilamento da transição, consiga passar por este período e aí sim nós termos o nascer de uma nova era, o nascer de um novo planeta. Dizia-nos outro dia, Dr. Klaus, porque nós temos aqui no nosso canal, para quem gosta das minhas palestras, já vou aproveitar e fazer uma propaganda. Nós temos no nosso canal, você digita lá no YouTube, Aguinaldo Paviani, terapeuta e escritor. Nós temos 2 lives semanais, uma na sexta-feira, onde nós fazemos palestras de autoajuda, e nós temos o tratamento espiritual à distância, feito pelo Dr. Klaus, todo domingo às 19h30. E nesse tratamento espiritual, no último domingo às 19h30, Dr. Klaus dizia que todos nós estamos sofrendo porque a Terra está em trabalho de parto. E ele lembra na narrativa dele que uma mulher que vai fazer um parto normal, ela sofre, porque são várias e várias horas das chamadas dores do parto, e às vezes o bebê está atravessado, não está na posição certa de nascer, é um sofrimento danado. É esse período que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo um parto para o nascimento de um mundo melhor. Muito bem. E aqui eu resumi alguns itens sobre a transição planetária. Quem quiser saber mais, nós lançamos um livro, que aliás nós iríamos lançar pessoalmente em Taubaté, mas nós precisamos cancelar por causa da pandemia. Nós fizemos o lançamento ano passado do livro Os Pacificadores. É uma obra escrita pelo Espírito Aulus que aborda todos esses assuntos. Fala sobre a transição planetária, fala sobre o degredo, sobre a importância do trabalho dos médiuns, fala sobre o cenário político atual, fala sobre as personalidades e as subpersonalidades. Para quem quiser o livro, é só entrar lá no site da editora Sintonia e você terá aí o seu livro Os Pacificadores, que nos esclarece muito. A pandemia, ela faz parte, de certa forma, deste processo. Existe, e aqui eu estou me apoiando, para dizer o que eu vou dizer agora, para ninguém dizer que o Aguinaldo é louco, eu estou me apoiando no que o próprio Espírito Aulus diz no livro, eu estou me apoiando numa obra recente, lançada pelo médium Divaldo, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, e também estou me apoiando num livro recém-lançado do Espírito de Dr. Inácio Ferreira, através do médium Carlos Bacelli. Usando essas 3 obras como referência, nós podemos dizer o seguinte, antes, parêntese, tudo acontece com permissão de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Toda e qualquer situação que nós vivemos porque nós precisamos viver, ok? Porque senão a gente vai achar aí que as coisas fugiram ao controle de Deus. E isso nunca acontece. Bom, é óbvio que o vírus veio da China. E é quase que óbvio também que ele não escapou acidentalmente de um laboratório. Quando nós vamos analisando essa ideia dessa nova ordem mundial, quando nós mergulhamos no estudo, e aqui eu peço que as pessoas que estão me ouvindo, antes de fazerem críticas ou acharem que o que eu estou dizendo é um absurdo, eu peço que pesquisem, que estudem, né? Nós estamos dizendo isso com referências,
pessoais, o próprio Dr. Klaus, essas 2 obras literárias que eu citei, 3 na verdade, uma é de minha autoria, as outras 2 nem são de minha autoria, né? Que eu tive o trabalho de ler, de pesquisar. Então, sim, tudo indica que o vírus veio da China e que ele não escapou. Que nós aí estamos numa espécie, sim, de guerra biológica. Claro que eu não estou dizendo que tudo que está se comentando por aí é verdade, não é? Por exemplo, quando a gente fala em vacina, né? Nós não devemos negar esta possibilidade. Né? Tem gente que diz assim, mas eu não vou tomar a vacina, que eu não tenho certeza que ela vai ter efeito. De forma alguma. A ciência existe para nos auxiliar. A vacina, ainda que ela não nos proteja 100%, a vacina pode nos livrar de uma situação mais dolorosa, como uma intubação. Voltando à linha de raciocínio. Por interesses políticos, por um desejo que a China tem de domínio do mundo, há fortes indícios, para não dizer certeza absoluta, em que o vírus propositadamente foi espalhado na humanidade. É óbvio que há um silêncio a esse respeito, é óbvio que, porque muitos países dependem da China, então isso não pode ser dito abertamente, mas quando você começa a pesquisar, e eu não estou falando aqui só de uma pesquisa do plano espiritual, não. Quando você começa a pesquisar aqui na matéria, você vai vendo certas coisas, aquele discurso, aquilo que foi apresentado para o mundo, que teria vindo do morcego, que tudo começou em Wuhan. Há muitas questões aí não explicadas. Observem, olhem o tamanho da China. Olhem o tamanho da China. Pesquisem no Google quantos contaminados a China teve e quantas pessoas morreram de Covid naquele país. Vocês vão se assustar com a quantidade de contaminados e com a quantidade de pessoas que morreram. Então, é por isso que eu disse, nós estamos vivendo numa guerra. Agora, a Covid é um flagelo destruidor. Está lá no Livro dos Espíritos. A humanidade, ela sempre teve que lidar com situações dessa natureza. E se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque nós teríamos que aprender algumas coisas com esse processo. E aí alguém vai perguntar assim, Aguinaldo, mas trazendo para o âmbito pessoal, quem morre de Covid é porque tinha que desencarnar? Olha, vamos pensar assim, Deus não erra. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, nós podemos dizer que as pessoas que estão partindo, vítimas da Covid, que estão desencarnando, é semelhante às pessoas que partem por um infarto, por um derrame, um AVC, um acidente, um atropelamento, assim por diante. A Covid, na maioria dos casos, é apenas o processo. Isso significa que aquela pessoa concluiu a sua etapa reencarnatória. Que esta pessoa que desencarnou por conta da Covid venceu o seu prazo. Aguinaldo, mas você está dizendo que na maioria dos casos é assim. Existem outras situações? Existem. Existem. Nós sabemos, por exemplo, que a nossa imunidade ela está diretamente ligada à nossa condição emocional, aos nossos pensamentos positivos. Então você imagina uma pessoa que tem um medo neurótico. Você imagina uma pessoa pessimista. Você imagina uma pessoa negativa. Você imagina uma pessoa que não faz o bem para ninguém. Essa pessoa, ela está tão vulnerável que sem estar na programação reencarnatória dela, ela pode adquirir o vírus. E aí enfrentar uma série de dificuldades, até desencarnar, não porque estava na programação, mas porque a sua estrutura emocional não estava bem e isso permitiu que ela fosse contaminada.
E nós também temos os casos que nós podemos considerar como suicídio indireto, que são aquelas situações em que as pessoas cometem um abuso, não usam máscara, vão para a festa, não se preocupam, aglomeram. Bom, aí então a pessoa está sendo negligente com a vida. A partir daí, se isso acontecer, é um problema da pessoa. Outro dia alguém me perguntou assim: Aguinaldo, e se eu pegar Covid e passar para minha mãe, e a minha mãe morrer, eu vou ser responsabilizada sob o ponto de vista moral e espiritual? E eu disse assim para ela: depende. E ela diz: depende do quê? Das circunstâncias. Se você se contaminou exercendo o seu trabalho, fazendo algo que você não poderia se eximir, você não sabia, pegando um ônibus para trabalhar, ora, fazer o quê? Agora, se você se contaminou numa balada com 200 pessoas dançando sem máscara, você tem sim uma responsabilidade, ainda que indireta, em relação à desencarnação da sua mãe, ok? Então a gente tem que fazer essas considerações. E agora eu chamo a atenção, claro que vocês sabem que o tema ele é extremamente extenso, né? O tema ele nos traz assim. Eu poderia ficar aqui falando 3, 4 horas sobre esse tema e ainda nós não esgotaríamos as reflexões. Então eu falei um pouco do que é a transição planetária, do que tem por detrás da transição planetária. Eu me referi às coisas positivas, todo o auxílio que o planeta está tendo nesse processo de evolução. Falamos aí um pouquinho do vírus, né? É muita coisa acontecendo no plano físico e no plano espiritual, pessoal, que nós desconhecemos. Por isso eu queria agora fazer uma observação em relação a nós espíritas, ou espiritualistas, ou umbandistas, o nosso papel neste momento. Nós sabemos que nós não podemos aglomerar. Nós sabemos que os centros espíritas, os terreiros, estão com grande dificuldade de permanecerem abertos, funcionando. Mas nós precisamos criar condições para que isto aconteça. Eu gosto muito de dar o exemplo do caminho de Damasco. Nós não paramos praticamente nenhum dia, para não dizer no começo, quando começou o toque de recolher, quando começou aquela necessidade de nós ficarmos em casa, quando começou tudo isto, nós fechamos por algumas semanas a instituição e depois em seguida nós abrimos. Hoje nós estamos com o nosso trabalho mediúnico, o atendimento aos espíritos sofredores em franca atividade. Mas Aguinaldo, não pode ter aglomeração, mas quem diz que tem? A gente bota um médium na cozinha, bota um médium na sala, outro médium na outra, todo mundo de máscara e vamos trabalhar. Para vocês terem uma ideia, a espiritualidade narra que houve uma convocação de espíritos que não trabalhavam aqui na crosta, eles foram convocados para virem auxiliar junto da humanidade nesse momento em que tantas pessoas estão morrendo. Os espíritos também construíram em vários países, na dimensão espiritual, hospitais de campanha para receber esses espíritos que estão desencarnando com a Covid, muitos deles com dificuldade de se encaminharem para o plano espiritual, precisam da sessão mediúnica para que sejam esclarecidos, para que sejam orientados, para que sejam ajudados. Então, pessoal, é muito importante que nós, médiuns, doutrinadores, trabalhadores de Jesus, consigamos driblar as dificuldades, consigamos contornar os obstáculos para servir na seara de Jesus. Então a gente não pode simplesmente dar a desculpa, não pode ter aglomeração, então vamos cruzar o braço
e que se dane o resto. A gente não pode fazer isso. A gente tem que fazer um esforço para conseguirmos driblar os problemas e estarmos trabalhando na seara de Jesus. Bem, ainda falando sobre a Covid, ainda falando sobre a transição planetária, o que nós podemos dizer? Aguinaldo, como é que eu vejo a questão da Covid? A gente precisa ter olhos de otimismo. Eu sei que muitas pessoas estão morrendo. Muitos de nós sentimos isso na nossa família. Entes queridos estão desencarnando. No momento que você está assistindo essa palestra, muitas pessoas que você conhece, amigas, estão entubadas. Então, a gente entende que é um momento muito difícil, mas também é um momento de esperança. A gente não pode esquecer que tudo nesta vida é processo de aprendizado. Tudo nessa vida é para a gente aprender. Então, nós estamos aprendendo. Então, por exemplo, com a Covid, a gente pôde ver mais de perto ou perceber mais de perto a fragilidade do corpo físico. Ora, a gente pode ir embora a qualquer minuto. A gente já sabia disso. Mas quando a gente vive uma pandemia e a gente vê morrer tanta gente ao mesmo tempo, inclusive pessoas próximas de nós, a gente pensa assim, poxa vida, deixa eu aqui aproveitar a minha vida física no sentido de evoluir, porque amanhã eu posso não estar mais aqui. Foi uma coisa que o Dr. Klaus também disse na live de domingo passado. O problema não é morrer. O problema é morrer e não ter vivido. Eu estou vivendo, eu estou evoluindo. Toda essa situação de Covid serviu também para a gente rever os nossos valores, né? Quais são os valores? Para que serve o dinheiro? Ah, mas eu tenho dinheiro, se eu quiser, eu vou na Disney e fico um mês lá. Então, você não vai. Por enquanto, você não vai. Nem o rico vai, nem o pobre vai. Por quê? Porque estamos impedidos de sair do país. Salvo aí uma ou outra exceção, tem o lado bom da história, as vacinas estão chegando, as pessoas estão sendo vacinadas, e se Deus quiser e Ele quer, e a humanidade colaborar, logo a gente está livre desse vírus. Mas aí perguntaram ao espírito do Dr. Inácio Ferreira, Dr. Inácio, será que a gente corre o risco de ter que lidar com outro vírus igual a Covid? E ele observa que talvez sim, a depender do caminho que a humanidade está tomando. Muita gente diz assim, olha, isso precisa acabar logo, para a gente voltar à nossa vida normal. Então, mas o que é uma vida normal para você? Será que aquela vida que você tinha era uma vida normal? Será que realmente é uma vida normal? Então a gente tem que parar para refletir. Trancados dentro de casa, a gente pôde aprender a dar mais valor na família, a avaliar como é que nós estamos nos relacionando dentro do nosso lar com os nossos familiares, ok? Bom, pessoal, deixa eu dizer 3 coisas para encerrar. São aí 40 minutos de palestra, mais ou menos 40 minutos, e a gente não quer estourar o tempo. Então, se me permite, eu gostaria de dizer, quem quiser o livro, Os Pacificadores, né? Não sei se esse livro tem aí em Taubaté. Eu tenho alguns livros que estão em Taubaté, né? Se tiver aí, vocês procuram aí a Carol, o Carlinhos, eles vão saber dizer para vocês. Eu não sei, né? Se tem aí Os Pacificadores. Para quem gosta desses temas e temas de autoajuda, pode entrar no nosso canal, Aguinaldo Paviani, terapeuta e escritor, e você tem lá mais de 200 vídeos para você assistir. Por fim, nós não podemos esquecer que a transição mais importante que tem que acontecer é a transição do homem velho para o homem novo. Que nós, estimulados pelo amor de Jesus pela humanidade, possamos ter coragem de fazer essa transição do homem velho para o homem novo. E que Jesus, o amigo de todas as horas, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Um abraço, Taubaté.
Muito obrigado.